Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez no nosso programa Jubileu da Esperança. Sou o Padre Jorge Ricardo Valois, secretário de Pastoral da nossa Arquidiocese. E nós estamos refletindo, estudando e meditando sobre os principais temas do Concílio Vaticano II, que estão nas 4 principais constituições deste concílio. E nessa última série de programas, já estamos vendo a Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium. Como continuação do programa da semana passada, nós vamos ver hoje a segunda parte sobre as imagens da igreja. Ou seja, que imagens a Lumen Gentium traz para descrever o que é a igreja, como fundamento na Bíblia, na palavra de Deus, mas também na tradição viva da igreja. Então, semana passada, nós vimos que a igreja é o aprisco, o rebanho ou o redil de Cristo, que a igreja é a cidade de Deus, que a igreja é a porta, a barca ou a nave do Senhor. E hoje nós vamos ver então outras imagens da igreja que a Lumen Gentium nos traz. Essa Constituição do Vaticano II nos apresenta a igreja como a vinha do Senhor. Nos ensina o texto da Didaqué, que é considerado um dos textos mais antigos escritos depois dos textos bíblicos. Por isso que a Didaqué também é chamada de Catecismo dos Apóstolos. E nos diz a Didaqué, traz esta oração. Te damos graças, Pai nosso, por esta santa vinha de Davi, teu servo, que nos destes por Jesus, teu Filho. Glória a ti nos séculos. Esta santa vinha de Davi é a igreja, é a vinha do Senhor. Desde o Antigo Testamento, nós vemos muitas passagens que mostram o povo de Israel como a vinha, a plantação de Deus, a lavoura de Deus. Por exemplo, no conhecido Salmo 79, nós rezamos: arrancastes do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. Diante dela preparastes o terreno, lançou raízes e encheu a terra inteira. Esta videira é o povo de Israel. Veja que o Salmo diz: arrancastes do Egito esta videira. O povo de Israel que migrou para o Egito e lá sofreu a opressão do faraó, o povo que viveu como escravo. E Deus então permite que este povo retorne à terra prometida. E é essa que o povo celebra, e é isto que o povo celebra na Páscoa, quando atravessa o Mar Vermelho. Quando Deus faz o povo atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, e ele celebra ali a libertação da escravidão do Egito e retorna à terra. Por isso que o Salmo 79 diz: arrancastes do Egito esta videira. A videira é o povo de Israel. E expulsastes as nações para plantá-la, porque a terra já estava ocupada. E o povo, então, foi, no seu processo histórico, tirando os povos que já estavam ali e voltando à sua terra de origem. Por isso que eles atribuem esse processo de expulsão das nações como tendo como fundamento o próprio Deus. Então, arrancastes do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. Deus plantou a videira, que é o povo de Israel, de volta naquela terra, lançou raízes e encheu a terra inteira. Ou seja, o povo que retorna à terra prometida pelo próprio Deus e ali se estabelece. E ali ganha uma certa estabilidade. Claro, depois eles sofrem com o revés do exílio da Babilônia, mas esse salmo se reflete, sobretudo, ao período mais glorioso, podemos dizer assim, da história de Israel, quando o povo é libertado da escravidão do faraó e aí consegue ter uma estabilidade com os juízes e, sobretudo, com os reis, sobretudo no tempo do rei Davi, onde o território de Israel chegou à sua maior
a sua maior extensão foi justamente no tempo do reinado de Davi. Então, até o exílio da Babilônia, podemos dizer assim que foram tempos bons, de uma certa estabilidade e prosperidade para Israel. Também o profeta Isaías diz: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Ou seja, esta vinha cuidada, porque era muito comum o cultivo de uvas naquela região. E para cultivar uvas, a plantação, que é chamada de vinha, é necessário uma série de cuidados. É necessário fazer a cerca da vinha, é necessário preparar o terreno para plantar as parreiras, adubar este terreno. Sabemos que a parreira é uma trepadeira, então ela precisa de uma certa estrutura para que ela possa ir se desenvolvendo. Então, eles fizeram essa imagem do povo como uma videira e que tem em Deus o seu agricultor, o seu cultivador. Então, a cerca que o cultivador coloca na vinha é símbolo de Deus que protege e acompanha o seu povo. Também Deus que prepara a terra, Deus que aduba, Deus que rega, Deus que cuida desta vinha. Então, o povo sempre se colocou como essa vinha do Senhor. E assim também nós temos a videira como a imagem da igreja. O próprio Cristo, no Evangelho de João, declara: eu sou a vinha verdadeira. Eu sou a videira, e vós os ramos. E o meu Pai de Jesus é o agricultor. Então, nós somos essa vinha, a igreja é esta vinha do Senhor, que é cuidada pelo próprio Cristo e também é amparada pelo Pai. E uma mesma seiva vivifica os ramos e o tronco. O tronco é Jesus Cristo, os ramos somos nós, os membros da sua igreja. Uma mesma seiva dá vida ao tronco e aos ramos, sinal da unidade de vida que deve haver entre Cristo e os cristãos. Esta união, um galho que é cortado da vinha, da videira, murcha e morre. Mas aquele que está ainda na vinha, recebe dele a vida. E como nós recebemos essa vida divina, esta vida de Cristo, nós a recebemos por meio dos sacramentos. A igreja que nos alimenta com a palavra de Deus, com a graça santificante nos sacramentos, aí está a vida. É isso que nos mantém vivos no sentido espiritual. É isso que nos mantém sempre verdes. Mas, se cairmos na tentação de nos separarmos da igreja, seremos como esse galho que é cortado da vinha. E aí morre. A vinha produz vinho, símbolo da Eucaristia, que é um dos principais sacramentos da igreja, nos ensina o Concílio de Trento, junto com o batismo. Então veja como é muito profunda esta imagem da igreja como a vinha do Senhor. Uma outra imagem que nós temos da igreja é a imagem do edifício e da Jerusalém celeste. A igreja é, portanto, um edifício que nos educa nesta poderosa via de salvação inaugurada por Cristo. Ou seja, podemos entender a igreja como casa. No Gênesis, temos esta experiência de Jacó, quando ele dorme lá em Betel e ele tem aquela visão. Esta é a casa de Deus e a porta do céu. Este versículo se cumpre na igreja. A igreja como esta casa de Deus. E aquela pedra sobre a qual dormiu Jacó é o próprio Jesus Cristo. E esta pedra, sinal de Cristo, é o altar que nós usamos na igreja, que é o símbolo do próprio Senhor,
onde nós celebramos ali também o sacrifício da Eucaristia. Erroneamente, algumas pessoas, depois do Concílio Vaticano II, entendem a missa apenas como um banquete. E por isso não chamam mais o altar de altar, já querem chamar apenas de mesa, mesa eucarística. O Papa Paulo VI, naquele documento que ele escreve apresentando o missal, o novo missal reformado pelo Vaticano II, nos ensina que a missa é ao mesmo tempo banquete e sacrifício. Então nunca podemos desassociar essas duas dimensões. Por isso que ainda chamamos o altar de altar, onde os antigos sacerdotes israelitas celebravam os sacrifícios de animais oferecidos a Deus, mas nós, no altar da Eucaristia, celebramos o único sacrifício de Cristo capaz de expiar os pecados do mundo inteiro. Então nunca podemos perder essa dimensão que o altar não deixou de ser altar. Isso é um erro de algumas pessoas que interpretam o Vaticano II à sua maneira. Também não poderia ser assim, porque a tradição viva da Igreja atesta que a missa é sacrifício. Então não percamos nunca esta dimensão. Por isso que o padre diz: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O meu e o vosso sacrifício é o sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo oferecido pela Igreja para a nossa salvação. Não é uma repetição do sacrifício de Cristo, porque diz a carta aos Hebreus que ele fez isso de uma vez por todas, mas é um tornar presente, é um tornar atual, é um tornar no agora este sacrifício do Senhor para a nossa redenção. Por isso, então, que esta casa de Deus, essa porta do céu é a igreja, e aquela pedra sobre a qual Jacó dorme é símbolo do altar da igreja, onde se celebra o glorioso sacrifício de Jesus Cristo. Porque não um sacrifício apenas cruento, no sentido de que apenas é morte. Claro, é um sacrifício incruento, porque não há derramamento de sangue, ou seja, se dá aquilo no aspecto sacramental. Não é realístico, mas não é um sacrifício apenas no aspecto da morte, mas é também da ressurreição do Senhor. Por isso que logo depois da anamnese, ou seja, daquele momento em que se faz a consagração, isto é meu corpo, isto é meu sangue, se tem um chamado na oração eucarística memorial, onde o padre diz, como na oração eucarística segunda, celebramos, pois, o memorial da morte e ressurreição de Cristo. Então nunca se desassocia. O sacrifício de Cristo também é um sacrifício glorioso, porque a morte não teve o ponto final. Ele ressuscita e agora apresenta ao Pai as suas chagas gloriosas em favor da igreja, em favor de cada um de nós. Então esta pedra é o altar do Senhor. Jesus também disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então veja, quando Jesus usa o verbo edificar, dá a ideia da igreja como uma construção. Efésios 2, capítulo 20 diz: a igreja é um edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Então, Cristo é a pedra principal, né, desse edifício que tem como fundamentos os apóstolos e profetas. Os apóstolos, já sabemos, são os bispos, e os profetas são aqueles que, de certa maneira, receberam um carisma especial na igreja para levar adiante uma obra, para fundar uma missão. Quantos santos místicos nós temos dentro da igreja? Santos, inclusive, fundadores de ordens religiosas, como São Francisco de Assis, São Domingos, em todas as gerações de cristãos. Então, esses são os profetas. Esses que recebem de Deus um carisma especial. Agora, depois do Vaticano II, quantas realidades surgiram dentro da igreja, que são, de fato, pessoas que exercem esse carisma de profecia. E, claro, sempre
submissos aos apóstolos, aqueles que exercem o carisma dos apóstolos na igreja, que são os bispos. Não existe dessa maneira uma concorrência entre hierarquia e carisma, mas os apóstolos exercem então esse carisma pela hierarquia, que são os bispos, e eles têm essa missão do discernimento dos carismas. Então, não existe essa competição na igreja entre hierarquia e carisma, mas cabe à hierarquia, aos apóstolos de hoje, aos bispos, o discernimento a respeito se aquele carisma vem de Deus ou não e acompanhar este carisma. Mas é muito bonito ver isso que Paulo diz na carta aos Efésios. A igreja como um edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. Santo Agostinho também nos ensina: se os chamamos cristãos pelo crisma místico, assim também podemos chamar-lhes altares, porque são membros do único altar. Muito bonito isso, né? Somos esse altar de Deus. Claro, se nós fomos ungidos pelo crisma místico, ou seja, ele está falando das unções que nós recebemos no batismo e crisma, e somos ali conformados, configurados a Jesus Cristo. Então, somos também esses altares do Senhor e podemos oferecer a Ele o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. É muito bonito também, eu não sei se vocês assistiram, a liturgia da dedicação do altar de uma igreja. Quando a igreja é construída ou quando ela é reformada, antes de celebrar ali a primeira Eucaristia, a primeira missa naquele lugar, o bispo vai fazer o rito da dedicação da igreja. E uma das partes desse rito é a unção do altar. Então ele derrama o óleo crismal sobre o altar, indicando o altar como pedra angular, como símbolo de Jesus Cristo, que também foi ungido com o óleo do Espírito Santo, com o óleo da alegria, como nos ensina o Salmo 44. E nós também, já que somos ungidos por esse mesmo óleo crismal, somos também estes altares do Senhor. E podemos oferecer a Ele com a nossa vida, o nosso sacrifício de louvor, a nossa vida de santidade, o nosso testemunho cristão. Este é o nosso sacrifício espiritual. Somos assim casa de Deus, somos esse templo de Deus. Paulo nos ensina na carta aos Coríntios: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então, pelo batismo, nós nos tornamos esse templo do Espírito, esse templo da Santíssima Trindade. Por isso, claro, com toda razão, a igreja é esse templo santo do Senhor. Na tradição viva da igreja, é muito conhecido o livro O Pastor, de Hermas, que é um livro ali do segundo século, logo após a geração apostólica. E neste livro, O Pastor de Hermas, que indico leitura, nós vemos presente essa alegoria da torre, essa alegoria, essa comparação que Hermas faz da igreja como um edifício, como uma torre. E é muito interessante que ele diz que só compõe esta torre pedras polidas e escolhidas. Ele diz que muitas são as pedras que ficam ao redor desta torre e que seriam polidas com o tempo por um rio que passa perto desta torre. Então veja que Hermas está usando de imagens para falar da igreja. Primeiro, só compõe a torre pedras polidas e escolhidas. Tinha na igreja antiga uma certeza de que ser cristão é uma eleição de Deus. Por isso, a última fase do catecumenato na igreja antiga era chamada de fase de eleição. De fato, Deus me elegeu para fazer parte da igreja. Deus me elegeu para ser cristão. E eu passei por um processo de polimento espiritual. Por isso a ideia do polimento na água. A água que é o símbolo do batismo. Então, depois de realmente me descobrir eleito de Deus, polido pelo próprio Deus, nesse processo de purificação que era o catecumenato, eu posso agora fazer parte da torre que é a igreja.
Pedro também diz isso na sua carta. Vós sois como pedras vivas e formais esse edifício espiritual que é a igreja. É muito interessante que no magistério recente, aqui na América Latina, no documento de Aparecida, aparece diversas vezes essa imagem da igreja como casa. Inclusive se repete várias vezes aquela frase do Papa Bento XVI, que ele dizia: a igreja é nossa casa, esta é a nossa casa. Então, o documento de Aparecida apresenta a igreja como casa da iniciação cristã. De fato, a fé nós recebemos pela igreja. Nós somos educados na fé pela igreja. Ninguém aqui inventa a fé. A fé é algo que nós recebemos. Por isso a importância da tradição. Já falamos sobre a tradição naquela série de programas sobre a Dei Verbo. Inclusive, se você não assistiu ou não se lembra mais, é só voltar lá. Tem 2 programas dedicados à tradição. Então, a fé é algo transmitido a nós. Tradição quer dizer isso, vem do latim tradere, que quer dizer transmitir. Por isso, o documento de Aparecida apresenta a igreja como casa da iniciação cristã, onde nós recebemos a fé e recebemos os sacramentos. Depois, ele apresenta a igreja como casa e escola de comunhão. De fato, a igreja não é um drive-thru, onde você vai com seu carro, compra o fast food que você quer e recebe do carro mesmo. Ou seja, não é um lugar onde solitariamente e isoladamente cada um faz seu caminho de fé, recebe os sacramentos de forma isolada. Não, é para constituir uma comunidade, para viver na comunhão, claro, nas diversidades, nas diferenças, mas constituir essa unidade, que não é sinônimo de uniformidade. Então, igreja como casa e escola de comunhão. Depois, o documento de Aparecida apresenta a igreja como casa acolhedora, onde se acolhe a todos. Claro, onde se respeita a todos. As diversidades, diferenças de culturas, diferenças de nações. Claro, se acolhe a pessoa, não os pecados da pessoa. Então, como Jesus, que acolheu a mulher pecadora e disse: vai, não peques mais. Então, a igreja como essa casa acolhedora, onde se acolhe a todos, onde se recebe a todos, onde se não se faz distinção de pessoas. Depois, por último, o documento de Aparecida apresenta a igreja como casa dos pobres. De fato, a igreja, como nos ensina a tradição viva, nos diz que os pobres são o 8º sacramento. Então, ver Cristo nos pobres e toda a nossa dimensão caritativa na igreja vai nesse sentido. Estamos fazendo porque Cristo está ali nos pobres. Essa é a nossa motivação. Todas as vezes que o fizer ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes, diz o Evangelho de Mateus. A comunidade cristã eclesial é ainda descrita como essa nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. No Antigo Testamento persiste essa ideia de que a Jerusalém era a cidade messiânica e era o lugar da residência do Messias. Então a igreja é esta Jerusalém nova. Claro, e o Messias reside nela. Jesus Cristo está conosco, ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele caminha conosco. Ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então nós temos essa certeza. Toda vez que nós estamos reunidos em assembleia, reunidos para celebrar os sacramentos, sobretudo a Eucaristia, Cristo ressuscitado ali se faz presente. Então nós nos tornamos também ali essa cidade do Messias, essa Jerusalém nova, essa Jerusalém do céu. Nós aqui na terra, que formamos a igreja militante, já participamos assim à sua maneira da Jerusalém celeste. Por exemplo, no antigo documento chamado Sacramentário Galicano, que era um documento litúrgico da igreja antiga, se bendiz a Deus porque todos os dias nós edificamos a Jerusalém celeste pela congregação dos santos. Os santos que se reúnem para rezar como assembleia constituem e edificam essa Jerusalém do céu, formada pelos anjos e santos que já entregam a Deus esse louvor perene. Uma outra imagem que nós temos da igreja e que é muito cara à tradição paulina
é a igreja como corpo místico de Cristo. De fato, o apóstolo Paulo nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Pio XII, na famosa encíclica Mystic Corporis, nos adverte que não apenas o visível, o social e o estrutural da igreja é o corpo de Cristo, mas também todos os elementos que a compõem, inclusive os elementos invisíveis. Por exemplo, a diversidade de ministérios e carismas reflete a diversidade como os órgãos do corpo. Num corpo humano, por exemplo, cada órgão executa uma função. Isso aqui representa, então, a diversidade de carismas que existe na igreja, a diversidade de espiritualidades, de realidades, de ministérios, de vocações. Então, cada um recebe de Deus uma missão, recebe de Deus um carisma, uma vocação. Mas todos contribuem, agindo de formas diferentes, todos contribuem para a edificação desse corpo de Cristo. Como diz Paulo, o corpo é um, embora tenha muitos membros, e cada membro do corpo age em função do bem total do corpo. Por isso, essa imagem da igreja como corpo místico de Cristo nos faz entender que na igreja existem aqueles que têm a missão diferentes, como órgãos do corpo diferente, mas todos contribuem para a saúde plena do corpo. Por isso que Santa Teresinha nos ensina nos seus escritos que no seio da igreja eu quero ser o coração, eu quero ser o amor. E aí ela reflete sobre a diversidade de carismas. Aqueles que são chamados a ser a boca deste corpo, ou seja, aqueles que pregam, aqueles que anunciam a palavra. Há outros que são chamados a ser a cabeça da igreja, como os bispos. Há outros que são chamados a ser as mãos que são deste corpo, que são aqueles que servem aos irmãos na caridade, nas obras de caridade. Mas Santa Teresinha desejou apenas ser o coração, ser o amor. Muito bonito esse ensino desta santa doutora da igreja. Também essa dimensão do corpo nos faz lembrar a sinodalidade. Essa dimensão que não é nova na igreja, mas que ganhou um destaque especial no pontificado de nosso querido Papa Francisco. Inclusive, recentemente celebramos um sínodo na igreja. Então, essa ideia de que todos nós, como corpo de Cristo, estamos nesta comunhão e também recebemos o mesmo Espírito Santo. Esse Espírito que nos habilita também a ter um discernimento sobre a igreja. Por isso, essa ideia da igreja do corpo também nos faz lembrar a sinodalidade, onde nós nos colocamos em assembleia para escutar a voz de Deus, que se manifesta também nos batizados. Claro, essa dimensão da igreja como corpo tem profunda ligação com o sacramento da Eucaristia. A igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. Isso podemos ver, então, essa ligação imprescindível entre Cristo e a igreja, entre o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e a igreja. Enquanto a igreja é o corpo místico de Cristo, a Eucaristia é o corpo físico de Cristo, porque ali naquelas espécies consagradas temos de fato a carne e o sangue do Senhor. Então, por isso essa dupla dimensão, a Eucaristia faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia. É a igreja que celebra a Eucaristia por meio dos seus ministros ordenados, mas é também a Eucaristia que faz a igreja, porque por meio do alimento do corpo físico de Cristo, nós edificamos o corpo místico do Senhor. Por último, temos a imagem da igreja como esposa. O Apocalipse, capítulo 21, nos traz João tendo a visão de uma cidade santa, uma Jerusalém nova, como uma esposa enfeitada para o seu marido. Essa esposa é a igreja. Também esta ideia da comunidade como esposa não é estranho ao Antigo Testamento. O profeta Oséias, por exemplo, fala dessa união esponsal entre Deus e o seu povo, quando ele diz: naquele dia, serei sua esposa para sempre, e tu reconhecerás o Senhor.
Então se tinha essa ideia da aliança que Deus fez com o povo como uma aliança matrimonial. Também no Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo expõe os mistérios do reino em um contexto de bodas. Nós temos, por exemplo, várias parábolas que falam sobre essa dimensão das bodas. As bodas reais de Mateus 22, as 10 virgens à espera do esposo, em Mateus 25, a grande ceia em que são convidadas muitas pessoas de Lucas 14. Mas, claro, nós temos o célebre texto do Evangelho de João das bodas de Caná, que é considerada pela tradição viva da Igreja como a terceira epifania do Senhor. A primeira epifania foi a dos Reis Magos, a segunda epifania, o batismo do Senhor, a terceira epifania, as bodas de Caná, onde ali Jesus se revela como esposo, Jesus se manifesta como esposo da Igreja. Por isso que o primeiro sinal que ele realiza é nas bodas de Caná, transformando a água em vinho. A água que estava armazenada nas talhas que os judeus usavam para realizar os seus ritos de purificação, agora é transformada em vinho, símbolo do sangue de Jesus Cristo. Esse sangue que deu origem à nova aliança, que é capaz de remir os pecados do mundo inteiro. E essa transformação da água em vinho também é sinal do nosso batismo, que nós somos batizados no sangue de Jesus Cristo. Então, Cristo ali que se apresenta como esposo, a igreja como essa esposa enfeitada para o seu marido. E nesta dimensão do Cristo esposo é que reside a sacramentalidade do matrimônio, como nos ensina o capítulo 5 de Efésios. Muito interessante também que no magistério recente da Igreja, São João Paulo II, no documento sobre a dignidade da mulher, Mulieris Dignitate, chama a Eucaristia de sacramento do esposo e da esposa, porque se cumpre no sacramento da Eucaristia aquela palavra de Jesus: o homem deixa seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. O Cristo de Deus deixa o seu Pai no céu, assume a forma sacramental no pão e no vinho, e nós deixamos a nossa mãe Eva, ou seja, deixamos a vida de pecado e entramos em comunhão com o nosso Redentor. Entramos em comunhão com o nosso esposo. Somos uma só carne com ele por meio da comunhão eucarística. Por isso que São João Crisóstomo nos ensina que a veste batismal é a veste nupcial, ou seja, porque nos habilita a participar desse banquete messiânico, desse banquete nupcial do Cordeiro. Então, é muito profunda essa imagem da igreja como esposa. E João Paulo II, ainda na Mulieris Dignitate, nos ensina que ao lado da dimensão magisterial ou petrina da igreja, nós temos a dimensão feminina ou mariana. Inclusive, a dimensão da igreja feminina, da igreja como esposa de Cristo, está ainda maior do que a dimensão petrina, porque Pedro faz parte da igreja. Pedro não está acima da igreja. O Apocalipse 22, o último capítulo deste livro e de toda a Escritura, diz: o Espírito e a esposa dizem: vem, Senhor Jesus. Este é o pedido da igreja, o contínuo pedido da esposa de Cristo: vem, Senhor, e vem finalmente tornar plena esta aliança matrimonial que selaste conosco, que selaste com a tua igreja. Que esse seja também o nosso pedido, queridos irmãos e irmãs. Vem, Senhor Jesus. Vem e nos comunica plenamente a tua graça e a tua salvação. Nos coloquemos então ao lado de Cristo, nosso esposo, o esposo da igreja, o esposo de cada alma cristã, e recebamos dele a vida plena, recebamos dele a salvação, a liberdade e a paz. E assim nós encerramos mais um programa Jubileu da Esperança. Nós retomamos na semana que vem com mais um tema da Lumen Gentium. Deus abençoe e até lá.